como é que faz ter um ministério de 25 anos? Mais ou menos. Como cantora solo, sim. Solo, né? Vou contar também a época do 25 anos, né? Porque assim, a gente vê algumas pessoas surgindo e tendo um destaque, daqui a pouco para, né? Ou vai fazer outra coisa, ou não tem mais nenhum outro CD e tal. Mas são 25 anos e servindo a igreja, ministrando, adorando, inspirando uma galera. Como é que faz? O que você diria, assim, você olhando sua trajetória, pastor, eu tenho 25 que concordar anos? Com os pilares da minha igreja, né? Tá. A gente trabalha debaixo dessa palavra, dessa direção que Deus deu ao pastor Silas, e eu concordo que isso tem sido norte para a minha vida durante todo esse tempo. A palavra de Deus, que é poderosa, que é viva, que é eficaz, sabe? Que ela penetra até a divisão da alma e do espírito. Ela tem sido minha bússola, minha regra de fé e prática. Eu creio na Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse. Eu creio que tudo tem um propósito, que a Bíblia é verdadeira, ela não é ultrapassada, ela não é uma história da carochinha. Ela é a inerrante palavra de Deus. E ela tem um poder sobrenatural de me transformar cada dia um pouco mais na pessoa que Deus quer que eu seja. Então, eu não acredito em ministério sem palavra. Ok. Eu não acredito em ministério que não está debaixo de nenhuma autoridade. Porque eu acredito no princípio da autoridade. Eu acho que nós temos Deus sobre a nossa vida, mas Deus tem colocado pessoas que se responsabilizam por nós como pastores. Jesus levou tão a sério isso que ele se autodenominou pastor. Eu sou o pastor que dá vida pelas ovelhas. Então, o pastor, ele existe. A pastora Edmeia Williams, esses dias, ela me pegou... Eu até quero compartilhar isso, porque é tão forte o que ela disse. Ela sentada comigo, ela falou assim, olha, eu levo muito a sério esse negócio de pastor. Eu não gosto de tocar em pastor, eu não gosto de magoar pastor, eu não me meto com pastor, eu só não faço o seguinte, se o pastor mandar pecar, se ele mandar eu pecar, eu não peco. Mas o pastor mandou, eu faço, eu obedeço, porque pastor, Deus tem um mistério com o pastor. Porque lá em Apocalipse diz que o cordeiro, ele foi sacrificado desde a fundação do mundo. Então, se tinha um cordeiro, já tinha um pastor. Deus foi o primeiro pastor da humanidade. Uau! Então, eu não me meto com o pastor. Eu falei, gente, é muito sério isso. Eu louvo a Deus por eu ter um pastor, por eu ter o meu pastor Silas Malafaia, por eu ter o meu marido como meu pastor na minha igreja local. E eu sempre tive pastor. E já levou uns puxão de orelha nesse caminho? Claro que sim. Os piores momentos da minha vida, quando eu fiquei meio rebeldinha, foi quando eu não ouvi os conselhos dos meus pastores ou quando eu me afastei do aprisco. Foi ali que eu me ferrei, como diz o carioca, né? Então, eu sou a favor disso. Da unidade da igreja, né? A igreja do Deus vivo. Eu acho que nós somos um. Foi a oração que Jesus fez. Pai, que eles sejam um, ali em João 17. Essa oração poderosa. Se não fosse importante, Jesus não teria orado. Para que nós conseguíssemos. E eu acho que até hoje o maior desafio da gente é esse, né? A gente conseguir tá junto, apesar daquilo que nos separa. Nós temos tantas divergências de opinião, mas a gente precisa se apegar àquilo que é mais forte do que a nossa opinião, que é Jesus. A gente nunca vai concordar em tudo. Né? No céu a gente vai ter tanta surpresa de coisas que a gente precisava, outras que não precisava, né? E a gente estava lutando por essas coisas tão irrelevantes, mas eu acredito que no final das contas o que vai nos dar essa unidade eterna é justamente aquilo que mais que era, como é que eu vou dizer, indispensável na nossa vida, que é justamente esse caminho, essa verdade, essa vida que a gente só encontra em Jesus Cristo. Está acima de toda placa denominacional, que está acima de toda tradição, de todo costume, que uma igreja possa ter ou não, né? E não que eu seja contra, eu acho que cada um tem que seguir aí debaixo da sua visão. Mas eu sempre procurei obedecer, e quando eu, volto a dizer, né? Quando eu me rebelei, porque houve esse período, como qualquer filha nascida dentro da igreja, filha de pastores, sempre há aquele momento que você diz, tô cansada, vou chutar o balde, vou viver minha vida, tô fazendo tudo certo, tá dando tudo errado. Passei por esse momento. Mas, graças a Deus,
ele me alcançou, porque ele já me escolheu, né? Ele me escolheu, ele me achou, ele me alcançou, ele me abraçou e ele me trouxe de volta. E eu pude ter esse reencontro com o meu Deus e viver essas experiências grandiosas que eu tenho vivido com ele. Então, debaixo dessa visão de autoridade, de palavra, de unidade, que é uma visão inegociável, né, da nossa igreja, eu tenho seguido e tem dado certo. Sim.